Brasileiro de verão, 8 horas em ponto na cidade de Anápolis. Bom dia, boa manhã. É manhã de sexta-feira. O calendário registra hoje, dia 21 de outubro de 2016. A partir de agora, nós entrevistaremos e ouviremos o candidato a prefeito de Anápolis, Roberto Duório. Disputa a prefeitura pelo PTB. Vem a Rádio Imprensa para fazer uma avaliação de campanha. E nessa reta final, a menos de 10 dias para o processo eleitoral, e por ordem de sorteio, nós ouviremos primeiro Roberto Duório e depois ouviremos o candidato do PT, João Gomes. Roberto, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Imprensa. Bom dia, Márcio, bom dia, Tiaguinho, bom dia, Abraão. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Imprensa para poder discutir, para apresentar as nossas propostas para a cidade de Anápolis. A menos de 10 dias do segundo turno das eleições, já dá para fazer uma avaliação nesta reta final de campanha, Roberto? Olha, Márcio, a avaliação a gente pode fazer ela todo dia. Não significa que a eleição esteja resolvida. Aliás, precisamos trabalhar muito, intensificar muito essa reta final de campanha. E vamos intensificar da mesma forma que fizemos no primeiro turno, caminhando bastante, conversando com as pessoas, visitando, escutando, que é mais importante, para que a gente possa cada vez mais estar buscando soluções mais simples, mais baratas para a cidade de Anápolis e que possam estar fazendo com que a qualidade de vida das pessoas possam estar mudando aí num curto prazo de tempo. Bom, naturalmente, quem acompanha o processo eleitoral já percebeu que o Roberto acabou ganhando, né? Ou muitas pessoas aderiram a essa campanha no segundo turno, e aí eu cito aqui os ex-candidatos do primeiro turno que vieram todos, né, a apoiar o projeto do PTB para a cidade de Anápolis. Não foi, né? Todos. O ex-prefeito Hernani de Paula me parece que se mantém nulo, se mantém... O único que não veio. O único que não veio. Mas ele tem o seu nome associado. Como é que você viu isso? O fato do outro candidato associar Hernani à sua imagem? O Márcio, a nova política, o novo modelo de fazer política, na verdade, o novo modelo de fazer política inverte as coisas, nós temos que inverter. A ordem de prioridade não pode ser mais interesses partidários, interesses políticos, interesses econômicos, para só depois o interesse da sociedade. Na nova política, isso aí é invertido. O que me interessa é o interesse da sociedade anapolina. Então, toda e qualquer pessoa da cidade de Anápolis que não peça nada em troca, que tenha um único objetivo, que é o bem comum da sociedade anapolina, e que entenda que a sociedade anapolina, caso a gente seja eleito, o povo anapolino terá prioridade número 1, será bem-vindo. Nós não vamos chegar para uma pessoa que diz que vai votar na gente, para uma pessoa que diz que vai nos apoiar, e vamos chegar e falar, não quero o seu apoio. Isso é uma questão de educação. Então você pode ter certeza que as pessoas que estão chegando, estão somando, ninguém pediu nada em troca, ao contrário do que muitos dizem por aí. Não houve nenhum tipo de compromisso firmado no que diz respeito a cargos, a secretarias, até mesmo porque seria muita desonestidade da minha parte, dividir aquilo que nós não temos, e seria uma falta de respeito muito grande para com a população anapolina, e isso aí nós não fazemos. Então todos aqueles que quiserem vir serão bem-vindos, desde que entendam que os interesses da população anapolina vêm antes dos interesses partidários, políticos, pessoais e econômicos. Correto, e justamente chegar nessa pergunta, Roberto, né, porque com o eventual apoio, né, de muitos membros da política em Anápolis, o pessoal já ficava preocupado, né, o que foi feito, o que foi prometido, ou qual foi o álibi utilizado para conquistar esses aliados. Eu posso dizer qual foi o álibi. O álibi foi, nós temos uma situação atual e podemos ter uma situação futura. Quando a gente quer que as coisas sejam diferentes, nós precisamos mudar. E a mudança hoje sou eu. A mudança hoje é a nossa campanha, a nossa candidatura, é o novo, é o Roberto, é o 14. Então, para aquelas pessoas que entendem que Anápolis sempre foi uma máquina de produzir emprego, gerava em média 2.000 novos postos de trabalho todo ano. No ano passado, fechamos com menos 600 postos de trabalho. Esse ano chegamos a ter um déficit de mais de 2.000 postos de trabalho. Quem entende que Anápolis dessa forma está se complicando, que Anápolis deixou de ser locomotiva, que Anápolis precisa voltar a crescer, que Anápolis precisa atrair novas empresas, que Anápolis precisa ter um prefeito realmente que seja atuante, que saiba a força da cidade de Anápolis e que coloque isso nas mesas para poder cobrar do governador, para poder cobrar dos ministros, quem entende isso está nos apoiando. Então nós precisamos entender isso, que a população, os interesses da população está acima dos interesses partidários. Portanto,
não vejo problema de nenhum tipo de apoio, até mesmo porque não fazemos compromisso e não iremos fazer. Bom, você fala em emprego. A Prefeitura de Anápolis é hoje a maior empregadora do município. Gera aí quase 10 mil empregos diretos. Qual que é a proposta do Roberto hoje para o funcionalismo público? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para todos os funcionários da Prefeitura, para os nossos ouvintes da Rádio Imprensa, é de que o Roberto ele vai respeitar, assim, de forma tranquila e de forma incondicional, todos os direitos adquiridos. Hoje nós temos uma legislação que tem que ser respeitada. Não vai existir atraso de pagamento. A gente vê a velha política levantando várias hipóteses aí, hipóteses maldosas. Eu gostaria de dizer para o funcionalismo público é que ele vai ser valorizado. É que nós teremos, na verdade, uma convivência harmoniosa. Nós teremos uma convivência de respeito. O período da pressão pelo medo, o período do terror e o período da perseguição política está acabando na nossa cidade. Então o funcionalismo público ele pode ficar despreocupado, porque quando o Roberto fala que ele vai enxugar a máquina pública, ele não está falando em demissão. Quando eu falo que vou enxugar a máquina pública, significa principalmente evitar os desperdícios. Desperdícios como a Câmara Municipal, que foi feito com dinheiro da população, num local onde não deveria ser feito. E o pior de tudo, construída a toque de caixa, sem observar os projetos, com problemas estruturais monstruosos, e agora a gente escuta a discussão sendo proposto até mesmo em um laudo do CREA, apresentando vários problemas, e sendo cogitada a demolição de parte da Câmara Municipal. É esse enxugamento, é esse tipo de desperdício que nós temos que estar combatendo. Porque o dinheiro é do povo e tem que ser usado para ele. Outro exemplo, Márcio, a construção do Parque da Jaiara. Fizeram um parque a toque de caixa, um parque correndo para se tornar eleitoreiro, e não fizeram as galerias de água pluvial. Você sabia que não foi feita a galeria de água pluvial ali? E ali é uma bacia. Nas primeiras chuvas vai acontecer, o que todo mundo já sabe. Já aconteceu. Foi destruído. Então nós precisamos ter mais responsabilidade com a população. Nós precisamos ter mais respeito, mais ética e administrar o dinheiro do povo igual a gente administra o nosso, com a mesma responsabilidade. Porque senão as coisas não funcionam. Bom, lá em Goiânia também tem segundo turno entre o candidato Íris do PMDB e Vanderlan do PSB. Historicamente conhecida essa disputa lá. O que chamou a atenção foi a quantidade de processos que movimentaram a política lá em Goiânia. 38 processos. Íris protocolizou 22, Vanderlan 16, foram 38 processos em uma única semana. Percebendo-se uma disputa bem acirrada lá em Goiânia. Por que eu estou dizendo isso? Estou citando Goiânia porque a gente percebe em Anápolis mudanças, né, também nesse segundo turno. E você que está nessa disputa, como é que você tem avaliado esse momento, né? Como é que tem sido o Roberto? Preocupado com alguma questão, não preocupado? Qual que é a postura sua nesse momento? Olha, Márcio, em Goiânia nós temos essa quantidade de processos porque nós estamos tendo uma agressão mútua. Em Anápolis não. A quantidade de processos vai ser bem menor. Porque quem agride é só um. Quem mente é só um. Quem difama é só um. Quem não respeita a população que está sentado no sofá para assistir um programa de televisão, para poder estar assistindo as propostas, para poder discutir a cidade de Anápolis, é só um. É o PT. Então a judicialização vai ser feita só da parte de lá. Vocês, caros ouvintes da Rádio Imprensa, têm visto, têm ouvido o nosso programa. Não tem agressão. Nós estamos apresentando propostas. E aí muita gente me pergunta, e está aqui o Tiaguinho, o Abraão, você, Roberto, mas você não vai responder? Bem, quando eu nasci e ali na minha infância, eu escutava meu pai dizendo o seguinte, olha, mentira tem perna curta. E depois que criaram a internet, mentira nem perna tem. A pessoa em 5 segundos entra na internet e vê o que é verdade e o que é mentira. Então, enquanto a velha política e o PT continuam nos agredindo, continuam mentindo, fazendo materiais que não devem ser feitos, que é feio, que é antiético, que é imoral. Enquanto isso acontece, eu continuo pedindo voto, eu continuo aí cedendo o espaço do meu programa, como cedi para o Outubro Rosa, para lembrar a todas as mulheres a questão do câncer de mama, a
política, Márcio, Tiago, Abraão, ela não precisa ser feia, não. A política, ela não precisa ser feita de baixo nível, não. Dá para se fazer política com elegância, dá para fazer política com responsabilidade, dá para fazer política respeitando as pessoas e respeitando os outros. É isso que nós precisamos, de mais respeito para com a população anapolina. Não digo para mim, não, porque a partir do momento que eu me candidato, eu me coloco como uma pessoa pública, é natural que seja feita uma devassa na minha vida. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não tenho nada para esconder. Mas, a partir do momento que o eleitor não é respeitado, a partir do momento que as regras e as leis não são respeitadas, aí fica uma coisa complicada. E aí, me leva a perguntar o seguinte: o que tem dentro da prefeitura que o Roberto não pode ganhar essa prefeitura, não pode, na verdade, ser eleito, e o que ele vai descobrir lá dentro? Eu me pergunto isso, porque o desespero, os ataques são tão ferozes que a gente fica até sem entender o porquê. Mas nós vamos continuar fazendo a nossa política, que é a política nova, que é uma política de propostas, que é uma política colocando a população em primeiro lugar, que é uma política mais escutando do que falando. Comentou-se muito essa semana em relação a feiras, e a gente sabe que Anápolis tem centenas de feirantes, né? É uma proposta específica para esse setor, Roberto? Olha, Márcio, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com os nossos amigos feirantes. Nós temos uma proposta para os feirantes. Essa proposta não é para todas as feiras. Só que a velha política, assim como já fizeram o terror com os professores, falando que eu não vou cumprir o plano de cargo e salário, falando que eu vou tirar a titularidade, isso tudo é mentira. Tudo mentira. A velha política, falando que nas feiras, que eu vou acabar com as feiras livres. Passei nas feiras, estou conversando com os feirantes. Eles passam lá falando isso, que eu vou acabar com as feiras livres. Isso não existe. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Uma das coisas que eu tenho é consciência. Nós passamos por um momento difícil no nosso país. E nós não podemos desempregar e impedir os pais de família de estar trabalhando. E no que diz respeito às feiras, pior ainda, são pessoas que estão ali há vários anos, que movimentam o nosso comércio, que atendem a nossa sociedade, que vendem produtos de boa qualidade, mais baratos. Então o que eu posso dizer é o seguinte: nós não iremos acabar com nenhuma feira de Anápolis, com nenhuma feira livre. O que nós vamos fazer? Escutar, como eu estou fazendo quando converso com os feirantes, para ver o que a prefeitura pode fazer para melhorar a estrutura dessas feiras livres. É isso que nós estamos fazendo. O Roberto, e o seu projeto de uma feira permanente? Sim, existe o projeto da feira permanente. Nós temos dois modelos, dois tipos de feirantes. Nós temos feirantes que trabalham só nos finais de semana, mas nós temos feirantes também que trabalham todos os dias. Esse projeto é para esse feirante. Esse projeto é para esse feirante que se alterna em Anápolis. O que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos pegar uma região, começando com uma região, onde o comércio é aquecido, onde a condição financeira é mais elevada, e pretendemos dar oportunidade para esse feirante que se alterna diariamente, para que ele possa ter o comércio dele em um único local, para que ele possa construir a clientela dele, e para que não haja necessidade dele montar e desmontar a barraca todos os dias, fazendo com que ocorra até uma perca excessiva dos seus produtos. Toda vez que você monta, transporta, ocorre a perda. Então, esse modelo, esse exemplo que nós estamos citando, da criação das feiras permanentes, é para ajudar, é para melhorar a vida de alguns feirantes. Aqueles que entenderem que não, eu não tenho interesse em participar, vai continuar trabalhando nas feiras livres da mesma forma. Com um detalhe, com mais infraestrutura. Porque nós temos caminhado pelas feiras e a gente nota realmente que elas precisam de mais segurança, elas precisam de mais infraestrutura e elas precisam de melhores condições para que o cliente possa ir e consumir com mais tranquilidade. Roberto, os jornais local hoje traz uma notícia em relação ao trânsito. Há uma frota hoje com mais de 250 mil veículos emplacados só em Anápolis. É certamente um desafio para o próximo gestor a questão do trânsito. Você já tem um pensamento, né, para a cidade de Anápolis nesse quesito? Tem, com certeza. Nós precisamos fazer o que Curitiba fez, que é, na verdade, não analisar um pedaço da cidade. É fazer um estudo de impacto de trânsito global. É fazer uma contagem de carros nos cruzamentos para a cidade inteira.
para você realmente conseguir planejar a cidade. É isso que nós precisamos fazer. Eu sou completamente a favor da melhoria da mobilidade urbana. O que eu sou contra é que a mobilidade urbana venha antes da saúde, venha antes da água e venha antes da segurança. É uma questão de prioridade. Você pegar uma cidade como Anápolis e endividar essa cidade, tirando um financiamento de 74 milhões de reais, a juro de 8,5% ao ano, para fazer 2 viadutos em período eleitoral, para ficar cortando asfalto e fazendo concreto, e para pagar uma fortuna em cada ponto de ônibus desse, que ontem ficou comprovado. Ele não protege o usuário do transporte coletivo do sol e muito menos da chuva. Então isso só pode ser brincadeira o que é feito na nossa cidade. É uma total falta de respeito. Quem vai pagar essas obras, caros ouvintes, somos nós, pelos próximos 20 anos. E ninguém te perguntou se essa conta deveria ser feita. Essa é a maior falta de respeito para com a população anapolina. Você tocou num ponto essencial, que é a questão da água. É uma bandeira que você tem levantado aí durante os seus programas eleitorais. Qual que é a solução definitiva para a água em Anápolis? Eu vou falar para vocês agora o que é a solução definitiva. Mas a primeira coisa que precisa para poder resolver o problema da água é boa vontade. Que até hoje não teve. Porque nós temos aí mais de 7 anos que a população continua sofrendo com o problema da água. Vamos lá então. Primeiro ponto, a Saneágua ela é contratada para poder fornecer água. Existe um contrato. Quando você contrata uma empresa para prestar um serviço e essa empresa não presta o serviço, naturalmente esse contrato está quebrado. Não precisa ser expert em direito, não. A Saneágua não consegue prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Então, se ela não presta o serviço, se ela não coloca água na torneira da população, o contrato está quebrado. E se alguém tem que ser indenizado, quem tem que ser indenizado é o consumidor e não a empresa. Isso é caso de PROCON. Isso é caso de PROCON. Agora, a pessoa, quando ela ingressa na vida política, e eu sou candidato agora, ela tem que escolher um lado. E o meu lado é o lado do povo. Então não é porque eu recebi o apoio do PSDB que eu vou deixar de cobrar do governador. De forma nenhuma. Eu tenho um lado. Meu lado é o lado do povo. E o povo sofre com a falta de água. Qual é a solução para o problema de água? Primeiro, se não tem contrato, se o contrato já está quebrado, nós precisamos promover a concorrência pública para o serviço. Quando você promove uma concorrência pública, que não pode ser chamado de licitação, porque aí no caso é como se fosse um leilão e não uma diminuição no preço, tem essa diferença técnica. Quando você promove esse leilão pelo serviço público da água e pelo serviço público do esgoto, você vai arrecadar milhões e milhões de reais. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso já foi feito em várias cidades do nosso estado e do nosso país. Com o dinheiro arrecadado dessa concorrência pública, você tem a opção de aumentar o Piancó, de construir uma nova estação de captação, ou simplesmente de fazer o processo, que é o que a Saneágua estava querendo fazer, de jogar água de um córrego no outro para aumentar a vazão. Então o que nós precisamos entender é isso, que nós vamos, através da concorrência pública do esgoto, levantar o capital necessário para poder resolver o problema da água no nosso município. E no que diz respeito ao contrato, o contrato já foi quebrado por parte da Saneágua, porque ela não obedeceu a cláusula principal, que é a de fornecer água tratada para toda a nossa população. Candidato Roberto Duório, o senhor falou agora há pouco sobre a construção do viaduto e tem algumas obras em andamento aqui na cidade de Anápolis. Caso o senhor seja eleito, o senhor ainda vai dar continuidade a essas obras aqui na cidade? Com certeza, Marcelo. Tiaguinho, com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida. A nova política, na verdade, não interessa quem começou, não interessa quem vai terminar. A população é que não pode ser prejudicada. Só que o prefeito, ele tem a obrigação tanto de terminar as próximas obras, qualquer um dos dois que seja, como tem a obrigação de entender que ele é o representante da segunda cidade mais importante do estado de Goiás, que ele é o representante da cidade do estado que decidiu as últimas 4 eleições para o governo do estado e que, portanto, ele tem que saber cobrar até o término das outras obras. As eleições estaduais estão chegando. O que falta é boa vontade,
O que falta é competência para poder estar chamando o governador e conversando, e colocando a importância da nossa cidade. Só para vocês terem noção da questão política. A Saneago não está prestando um serviço de qualidade em Anápolis. E aqui o serviço é rentável. Mas se você for em Tumbiara, 90% das residências já tem esgoto. Se você for em Formosa, 90% das residências tem esgoto, colocados pela Saneago. Então a gente nota que a atual administração pública de Anápolis é fraca politicamente, porque não consegue se impor e não consegue cobrar do governador o mínimo possível de investimento. O senhor falou agora há pouco em redução na prefeitura municipal. Hoje a prefeitura possui 22 secretarias e, segundo informações, também são 700 cargos alugados. O que o senhor vai fazer em relação a esses dois assuntos? A primeira coisa que nós precisamos conscientizar a população, Tiago. Nós não podemos administrar uma cidade da importância de Anápolis com axiologia. Eu acho que é bom tantas secretarias, eu acho que é bom tantos carros. Isso não existe. Como é que você define isso? Através de um estudo de fluxo de processo. Você faz o estudo de fluxo de processo, você define os gargalos, você encontra os gargalos e aí você soluciona os gargalos. Não tem como, sem um estudo de fluxo de processo, você definir qual é o número de secretarias, mas uma coisa eu garanto, vai diminuir. Porque tem que diminuir, porque não existe essa possibilidade de termos 21 a 22 secretarias. Mas é através do estudo é que a gente define a quantidade exata, tanto de secretarias, quanto de carros alugados, quanto a quantidade exata de comissionados também. E esse estudo de fluxo de processo, por isso que eu falei que a minha convivência vai ser de parceria, vai ser harmoniosa, esse estudo é feito pelos funcionários concursados, que são, na verdade, o grande patrimônio intelectual e o patrimônio de conhecimento da prefeitura. Eles têm que ser valorizados e muito. Guarda Municipal, uma bandeira que o senhor tem defendido, né, e muito nos seus programas eleitorais. Na prática, como deve funcionar? Bem, na verdade, a Guarda Municipal ela já foi autorizada desde o ano 2001. É isso? 2000 e... Eu não me recordo, sinceramente não me recordo. 2011 ou 2001, eu estou trocando os números aqui. Mas a Guarda Municipal ela já foi autorizada pela Câmara Municipal. O que não aconteceu foi tirar a Guarda Municipal do papel. Nós pretendemos tirar a Guarda Municipal do papel e vamos tirar. Roberto, com que dinheiro? Eu gostaria de contar para os caros ouvintes que existe um fundo hoje, que é o Fundo Nacional de Segurança, que tem inclusive previsto na lei parte de ajuda e parte do custeio das guardas municipais. A Guarda Municipal vai para os bairros para poder combater a violência? Não é a função da Guarda Municipal. A função da Guarda Municipal é proteger o patrimônio público. Sabe quem protege o patrimônio público hoje? A Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, a partir do momento que você tira uma pessoa qualificada, treinada para combater o crime, como é a nossa Polícia Militar, extremamente competente, e colocamos ela para vigiar prédios públicos, nós estamos ficando enfraquecidos no combate ao crime. A Guarda Municipal ela será responsável pela manutenção, ela será responsável pela segurança do patrimônio público. E aí nós vamos liberar a Polícia Militar para poder estar aumentando o seu efetivo e para poder estar combatendo a criminalidade só ela, como ela sabe fazer. E para que isso ocorra de uma forma mais eficaz, pretendemos também aumentar o banco de horas da Polícia Militar. Assim como renovar os contratos com o bombeiro, estar incentivando essas parcerias, porque são parcerias que realmente colocam a cidade para funcionar. Saúde, né? O senhor fala na criação de um centro pediátrico. Qual que é essa proposta de forma específica, candidato Roberto? Ô Márcio, a população que nos ouve sabe bem o que eu estou dizendo. A população desse momento político, onde a política nunca teve tão desacreditada, onde os políticos nunca estiveram tão desmoralizados e nunca tivemos uma população tão mal-humorada quanto o assunto é política. A população ela quer soluções rápidas, baratas e que consiga melhorar a sua qualidade de vida. E foi conversando com as pessoas que nós chegamos até as nossas propostas. E conversando com as pessoas e conhecendo a cidade, nós não conseguimos entender como é que uma cidade com mais de 300 mil habitantes não tem um centro de pediatria. Os pais que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Ficam perambulando madrugada fora atrás de um pediatra. Então isso é uma questão de gestão. Nós não fizemos promessas. Nós vamos pegar uma das unidades de saúde que já existe, vamos fazer a gestão de tal forma que o atendimento pediátrico vai ser centralizado.
Mas aquele pai que sai de madrugada perambulando sem saber onde ele chega, onde é que tem um pediatra esperando, quando nós fizermos essa gestão, que vai ser muito rápida, 90 dias dá para você fazer isso. Esse pai ele vai sair de casa sabendo exatamente para onde ele vai. Então o centro exclusivo de pediatria, ele não vai ser construído. Nós vamos pegar uma das unidades que já existem de saúde, remanejar os atendimentos e transformar uma das unidades em centro exclusivo de pediatria, para que os pais tenham a certeza do atendimento aos seus filhos. É claro que uma cidade tem importantes demandas a serem atendidas, segurança, questão do saneamento, saúde, mas uma específica te preocupa mais hoje? E aí eu repito mais uma vez, todas elas importantes, Sim. Mas como um futuro gestor, eventualmente ganhando a prefeitura, o que é que mais te preocupa hoje nas suas caminhadas por Anápolis? Olha, quando a gente conversa com a população, a população ela trata de temas específicos, que é aquilo que mais atinge. Mas o que me preocupa hoje não é Anápolis, é o Brasil como um todo. O que me preocupa hoje é a palavra gestão. Porque uma boa gestão melhora todas as áreas. Você não precisa ter bandeira. Agora, você precisa ter competência para fazer uma boa gestão. Você precisa ter conhecimento para fazer uma boa gestão. Você precisa, na verdade, modernizar a prefeitura. Você precisa desburocratizar para que a gente pare de perder empresários para todas as outras cidades do estado de Goiás e do país, porque elas não conseguem aqui uma licença ambiental, não conseguem aqui um alvará de funcionamento, um alvará de construção. Então a grande preocupação que eu tenho é essa, é modernizar e fazer uma gestão da prefeitura. Porque se você moderniza, se você faz uma boa gestão, uma gestão enxuta, vai sobrar dinheiro para você estar investindo e estar resolvendo os problemas que a população está colocando. A palavra é gestão, é administrar com competência, pensando na população como ordem de prioridade 1. Bom, 8 horas e 26 minutos, estamos falando amanhã de hoje com o candidato do PTB à Prefeitura de Anápolis, o professor Roberto Duório, falando das suas ideias e propostas nesta manhã. Mudou alguma coisa, estratégia do primeiro turno para esse segundo? É claro que nós estamos dentro de um novo processo eleitoral, é uma nova eleição. O que deu certo no primeiro momento, o que está sendo aplicado agora? Se teve algum erro, se está sendo evitado nesse segundo momento? O que tem de diferente nesse segundo turno? Na sua concepção? Olha, Márcio, nós estamos, na verdade, fazendo aquilo que deu certo no primeiro turno, fazendo as nossas caminhadas, as nossas visitas. Hoje eu já venho de 2 visitas, para você ter noção, uma às 6h20, outra às 7h, e agora estamos na rádio, fazendo as nossas reuniões. Então nós estamos fazendo uma campanha propositiva, uma campanha voltada para a população. Nós não vamos mudar isso, nós vamos continuar assim até o final. Nosso programa de televisão é um programa propositivo, a nossa campanha é uma campanha propositiva e nós vamos continuar conversando com a população. Porque não adianta você querer mudar as coisas se você continuar da mesma forma. Então, para mudar é preciso fazer diferente. E é assim que nós estamos fazendo diferente para que a cidade de Anápolis possa voltar a crescer. E no que diz respeito ao segundo turno, o que mudou? Hoje nós temos uma disputa polarizada. Hoje nós temos uma disputa entre o João, candidato do PT, contra o Roberto, candidato do PTB. As pessoas entendem isso. E a gente nota, por exemplo, que o próprio candidato do PT, ele se esconde atrás do ex-prefeito Antônio Roberto Comide. O ex-prefeito Antônio Roberto Comide é vereador eleito e começa o seu mandato a partir do dia 1º. Quem vai administrar a cidade de Anápolis ou é o João do PT ou é o Roberto do PTB. E é essa comparação que a população tem que fazer. Uma comparação de história de vida, uma comparação de currículo, uma comparação de competência, uma comparação de propostas, com uma diferença. Ele teve 2 anos para fazer e não fez. E eu estou pedindo uma oportunidade de trabalho para poder fazer. Bom, pelas nossas regras, só tem aqui 1 minuto para as considerações, Roberto. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para usar da forma que melhor lhe convém. Olha, primeiramente, Márcio, e possivelmente essa seja a última vez que eu venho aqui na Rádio Imprensa antes das eleições, do segundo turno, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus, que tem nos iluminado muito, que tem nos ajudado muito para que a gente consiga resistir de pé a todos os ataques, que tem nos ensinado como nos desviar dos obstáculos dessa caminhada, que é uma caminhada difícil e árdua. Gostaria de agradecer o meu vice, Márcio Cândido, uma pessoa que chegou e que trouxe uma leveza, uma pessoa
que é um cristão, um pai de família, um administrador de sucesso. Eu gostaria de agradecer e dizer que ele